Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao assunto de separação de misturas, também conhecido como análise imediata. Então aqui primeiramente, para vocês saberem fazer a separação de misturas, vocês precisam saber se ela é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E depois saber qual o estado dos componentes. Então aqui começando por uma mistura homogênea, em que os estados são sólido e líquido. Nós temos aí como, por exemplo, a presença do sal e da água, que é o mais comum, que a gente vai encontrar, né? Então, o primeiro processo é o da evaporação. E ela vai ocorrer por conta da diferença de volatilidade, né? Da pressão de vapor. Então, eu vou aqui pela volatilidade. Porque, por exemplo, como a água ela é muito mais volátil que o sal, então ela primeiro vai evaporar, né? Isso é muito comum no exemplo aqui das salinas. Então a água evapora primeiro e aí o sal fica retido no recipiente. E então você consegue separar o sal da água. Outro processo de separação de mistura também muito comum é a destilação simples. E ela vai ser dada pela diferença do ponto de ebulição, da temperatura de ebulição, né? Esse processo da destilação simples, fazendo um resumo aqui, ele consiste em você tem um recipiente aqui, você vai esquentar. Aqui vai ter a nossa mistura, né, do sólido com o líquido. Então, vamos supor que é água com sal. Aí, no caso, você vai tampar esse recipiente. E só vai ter uma saída para o condensador. Condensador aqui. E aí, como essa água ela tem um menor ponto de ebulição, então ela vai vaporizar, né? Vai passar da parte de líquido, a fase de líquida para vapor. Então, ela vai subir aqui e passar por esse condensador. Ele, então, vai voltar ao estado líquido, né? E aí, vai descer em um outro recipiente que vai ser captado, então, essa água. E aí, vai separar. Desse lado aqui vai ficar o resíduo e aqui o líquido. Já a mistura homogênea líquido-líquido, o processo ele é o conhecido destilação fracionada, porque vai ocorrer em etapas e ela é por conta da diferença do ponto de ebulição. E esse processo ele é muito utilizado para separar, por exemplo, aqui o petróleo. Então, como é que é aquela torre, né? Então, tem aqui, vai passar por um processo de aquecimento aqui, e aí esses componentes, eles vão subindo. Eles vão se transformar em vapor, né? Estão líquido, com aquecimento vão virar vapor, e eles vão subindo. No caso, os componentes mais leves, eles conseguem subir mais. E eles sobem, caem aqui. Então, o começo aqui, os primeiros que vão sair são os mais leves. Ou seja, que tem a menor massa. Enquanto que os mais pesados, eles vão batendo aqui e eles vão ficar mais pesados, então eles não conseguem subir tanto. Então, aqui embaixo vão ficar os mais pesados. Já em relação à mistura heterogênea com os componentes sólido-sólido, nós temos aqui vários exemplos. Então, primeiro aqui nós temos a separação
magnética, que ela vai ocorrer com os componentes ferromagnéticos, né? Como, por exemplo, o feníquio, famoso ferro, níquel e cobalto. Então, quando esses elementos aqui eles estão presentes com outros elementos que não são ferromagnéticos, como, por exemplo, a areia, o sal, alguns sais, eles conseguem ser separados através de um ímã, né? Que você consegue fazer a atração. E então esses aqui vão ser separados dos outros componentes que não são ferromagnéticos. Outro processo é o da peneiração. A peneiração ele é devido à diferença do tamanho dos grãos, né? Então, por exemplo, aí, quando eu tenho areia e umas pedras, as pedras elas são bem maiores do que uma areia. Então, quando você coloca numa peneira, a areia que é mais fina, ela vai conseguir passar pelos porozinhos e a pedra não vai conseguir porque ela é maior. Já a levigação, ela se dá pela diferença de densidade. Então, ela é muito utilizada na extração do ouro. Então, como eu tenho a água e tenho o ouro, eu tenho aqueles negócios assim, né? Você coloca aqui a água que tem o ouro e como o ouro ele é mais pesado, então ele vai ficar aqui embaixo. Nesse processo, eles misturam o ouro com o mercúrio, porque o mercúrio ele consegue se juntar ao ouro e deixar ele mais pesado. E isso daqui traz vários problemas para o ambiente aquático, né? Pela contaminação aqui do mercúrio, porque ele se acumula nos animais, então, e ele é tóxico, né? Então ele prejudica bastante a cadeia aquática. Outro processo é o da catação, que ele aí consiste em diferentes tamanhos, cor. Então é o processo aí manual, né? Tamanho, cor, densidade, que você vai descartando. É muito comum nos lixões, né, para catar aqueles que podem ser reciclados e aqueles que não podem mais. Então, eles geralmente fazem a catação nesses locais, para separar plástico, metal. Outro processo é o chamado flotação, que também é conhecido como decantação, que também é conhecido como sedimentação fracionada, que ela consiste em adicionar aqui um elemento de densidade intermediária para eu conseguir separar. Por exemplo, aqui nós temos o caso da serragem e da areia. Então, a areia, ela tem aqui a serragem, que ela é maiorzinha, e a areia que geralmente é mais fina. Então, eu vou lá e introduzo a água. A água tem uma densidade intermediária, então a água fica aqui, a serragem, que é mais leve, fica aqui em cima, e a areia, que é um pouco mais pesada, fica aqui embaixo. Outro processo é o da ventilação. A ventilação ele é conhecido como caso particular da levigação, porque aqui eu também tenho fluido de arrasto. Só que aqui, no caso, era água e aqui eu tenho fluido de arrasto com vento. Esse processo ele é utilizado, por exemplo, para separar o arroz, exemplo aqui, o arroz da palha do arroz, da sua palha, né? Então, como a palha ela é mais levezinha, então quando eu jogo, eu consigo levar essa palha pelo vento, né? E o arroz, como é mais pesado, ele não consegue sair, então ele fica lá. Aqui também nós temos a dissolução fracionada, que ela consiste na diferença de solubilidade. Então, quando eu, por exemplo, misturo aqui sal e areia, então temos aqui sal mais areia, e então eu adiciono água
Como a água ela é solúvel no sal e não é solúvel na areia, então eu vou ter a separação aqui, areia, e aqui uma solução aquosa de sal, do sal. Então, sal mais água. Por último, aqui nós temos a cristalização fracionada, que ela vai consistir na diferença aqui de cristalização, do ponto de cristalização, né? Então, também é ponto de cristalização. Então, como é que acontece? Primeiro eu vou pegar esse sal, né? E eu vou aquecer ele até ele se dissolver e formar líquido. Com isso, eu vou formar uma mistura saturada. E aí eu vou esperar ele esfriar. Vamos supor aqui que nós botamos dois sais aqui com pontos de cristalização diferente. E aí eu vou primeiro aquecer, né, como eu disse, até formar líquido, e depois eu vou deixar ele esfriar. Quando ele esfria, ele passa de uma solução saturada para uma supersaturada. Ou seja, qualquer interferência aqui, eu vou conseguir cristalizar. Então, se por exemplo aqui eu coloco um certo sal, e depois eu pego, a partir de um fio de cobre, eu introduzo aqui na ponta, né, um pequeno pedaço de sal. Quando eu coloco nessa solução aqui, o excesso de cristal que está aqui vai se juntar com esse daqui. E então, assim, eu consigo separar os sais que têm diferente ponto de cristalização. Agora, entre a mistura heterogênea do tipo sólido-líquido, aqui nós temos as principais técnicas de separação de mistura, né, que caem mais nos vestibulares. Então, aqui, primeiramente, nós temos a filtração. A filtração, ela consiste em separar, por exemplo, aqui, vou colocar um exemplo de água mais areia. Então, eu vou colocar aqui, vai ter um certo funil, e quando eu jogar essa mistura, esse filtrado aqui, esse funil aqui, ele vai conseguir separar, passar a água aqui pra cá, a água, e a areia vai ficar presa aqui. A areia, nós falamos que ela é, então, o resíduo, e a água, o filtrado. O outro é a decantação. E ela vai ocorrer por diferença de densidade. Então, aqui, diferença de densidade. Quando, por exemplo, eu tenho a água-areia, a areia também, né? Então, tá aqui a água-areia. Como a areia ela tem uma maior densidade, ela vai para o fundo, enquanto que a água ela fica aqui em cima. Então, ela ocorre aqui pelo auxílio da gravidade, que faz com que os mais pesados vão para baixo. Agora, aqui uma questão importante é que também eu posso usar uma decantação na mistura líquido e líquido quando eles são immiscíveis, né? Então, eles não se misturam, como por exemplo, o óleo e a água. Então, eu coloco aí para separar, né? Eu coloco no funil de decantação, que ela tem tipo uma torneirinha. Então, aqui, ó, tem a torneirinha. E eu consigo controlar a passagem do óleo e da água. Até deixar cair por exemplo, a água, né? Que eu quero separar. Então, eu deixo primeiro sair toda a água e depois aí eu fecho a torneirinha e depois separo o óleo. E por último aqui nós temos a centrifugação, que ela consiste em uma decantação forçada, ou seja, eu vou precisar de uma centrífuga que consiga separar. Então, geralmente ela é para separar os colóides, como por exemplo o sangue.